Olá pessoal, hoje é dia de sexta sombria. Nossa, que ficou meio over, tudo bem. Desculpa aí. Deixa o like e o dislike por essa encenação horrorosa que a princípio. Deixa o sininho para receber notificação. Se inscreva no canal, se por favor, se você puder, né? Passe para outras pessoas. Hoje é dia de sexta sombria e a gente vai falar de um negócio muito doido que é sobre culto, e eu vou falar hoje sobre o Jim Jones. Quem sabe, quem já ouviu falar dessa história do Jim Jones é muito doido, assim. Ele era um líder, tá? De uma igreja nos Estados Unidos, começou em São Francisco, né? Que era o Templo do Povo. Templo dos povos, na verdade, né? E ele nasceu em 1931 no estado, na cidade Indiana, né? E o Jim Jones, ele era o quê? Ele era um pastor carismático, né? Ele tinha uma igreja que aceitava todo mundo, pessoas negras, pessoas hispânicas, pessoas moto, aceitava motoqueiros arrombados com escapamento aberto também, e motoqueiros que não tinham escapamento aberto. Ele era o cara que atendia pessoas de mobilete, de bicicleta. E assim, qual era a característica do Jim Jones? Ele tinha uma igreja que era para todo mundo, né? E ele tinha numa época em que as tensões raciais dos Estados Unidos eram muito fortes, você tinha todo o movimento de luta dos direitos civis acontecendo na sociedade. Então, assim, ele fazia um papel muito importante na comunidade dele, ajudava pessoas com situação de vida difícil. Ele era aparentemente um bom líder, e foi com isso, com essa liderança positiva dele, que ele conseguiu convencer as pessoas. E por que ele está aqui no Sexta Sombria, para quem não sabe ou não conhece a história? O Jim Jones foi virando esse líder. Como todo bom líder, ele começa a se perder, né? Ele começa a ter muito poder, as pessoas começam a levar muito a sério a palavra dele e segui-lo cegamente. E ele começa a usar anfetaminas, né? E a anfetamina, ela gera uma paranoia na pessoa, uma grande ansiedade. E ele começa, porque a igreja dele, ela tinha uma característica muito interessante. Ele tinha um princípio político-religioso. Como assim um princípio político-religioso? Ele fazia uma leitura das escrituras em que ele via meio que Jesus como sendo um líder socialista. Não está errado, não está certo, mas está errado. E ele começa a pensar numa igreja onde ela tivesse um viés político também, um viés socialista, dentro de uma América que tinha uma perseguição aberta ao comunismo, está no auge da Guerra Fria, né? Então o governo passou a investigá-lo, ele começou a ficar cada vez mais paranoico com isso, e ele resolve que ele não pode mais ficar nos Estados Unidos. Por que ele não pode mais ficar nos Estados Unidos? Porque a igreja dele não teria espaço lá, porque ela seria perseguida pelo governo. Ele começa a ficar com medo, ele via, e aí isso a gente não pode negar, acontecia, tá? Várias pessoas foram perseguidas por serem denunciadas como comunistas. Nós tivemos atores, diretores de cinema a partir dos anos 50 e 60. Então você vai ter uma série de histórias. E aqui a gente está falando dos anos 70 já. Você tem você já está vivendo o final da Guerra do Vietnã, né? Então ele pega todo esse momento de convulsão social americana, em dificuldade, né? Vai ter a crise depois começa a crise do petróleo. Então os Estados Unidos entram numa recessão, o mundo entra numa recessão, na verdade, nos anos 70. Então muda uma série de coisas dentro da história americana, do ponto de vista comportamental, social, e ele começa a ser visto como uma ameaça, tá? Pelo governo,
ele passa a ser investigado pelo governo, isso é um ponto. E ele, ao perceber isso, entra numa paranoia total. E aí ele começa, o que ele vai criar na cabeça dele? Primeiro que o conceito que ele está certo. Se o governo está atrás dele e está preocupado com ele, é porque o que ele está fazendo faz sentido. E aí qual é a ideia dele? Montar uma comunidade religiosa socialista, que é o Templo dos Povos. Ou seja, você vai concatenar, você vai juntar todos os povos ali, que pode ser da origem que você quiser, e você vai viver uma comunhão com Deus de um ponto de vista socialista. Então o que você vai fazer? Todo mundo vai trabalhar dentro da igreja, vai plantar, você vai criar um ambiente autossuficiente para você viver em função de Deus. E aí, muito legal, se tiver a fim de encarar essa. Como diz um amigo meu, eu e o Gustavo, a gente conversa muito, se a sua viagem é essa, mano, vai. Sobe na moto e vai. Só não me obriga a sentar na garupa. E aí, é um direito que ele tinha, que ele podia e tal. E ele vai fundar uma igreja na Guiana. Então o que o pessoal vai fazer? Todo mundo vai vender tudo que tinha da igreja, dos membros da igreja, vão pegar suas famílias, vão pegar o que dava para trazer e vão montar uma comunidade na Guiana, tá? Que é Jonestown. E aí você começa a perceber já o desvio da megalomania que ele vai entrando. Então, nesse período, ele começa a consumir mais drogas, tá? Ele começa a usar drogas que vão deixando paranoico, principalmente as anfetaminas, né? Ele começa a ficar cada vez mais linha dura dentro da igreja, com esse medo dele da perseguição, e ele começa a abusar desse poder que foi dado a ele. Então ele vira uma divindade quase dentro da igreja. Tanto que a cidade vai chamar Jonestown, ou seja, a cidade de Jones, Jim Jones, o mundo de Jim Jones. E eles vêm para a Guiana, compram um terreno gigantesco lá no meio da floresta, começam a plantar, montam, e você vê assim, aparentemente parece ser uma coisa que deu muito certo. Fato curioso, Jonestown era para ter sido no Brasil. Sim, senhores, a gente ia ter isso na nossa conta. Ele ficou um tempo em Minas Gerais, onde ele pensou em fazer lá no interior de Minas, né, onde tem aquela parte das montanhas lá, fazer Jonestown lá, porque uma das coisas para ele que era importante era o lugar onde tivesse terra para plantar. Você viver da terra. Porque ele tinha galera, né? Vieram 1000 pessoas para Jonestown, entre mulheres, homens, crianças. Então você tinha uma força de trabalho muito grande. Quando você assiste os documentários, por exemplo, sobre Jonestown, e existem vários e muito legais, assim, tinha um na Netflix que eles tiraram faz um ano já. Mas você digita aí no YouTube e vai ter uma porrada de coisa. Eu tenho um monte de documentários sobre Jonestown. Eu tenho uma compilação que eu fiz, chama Serial Killer Universe. São 36 volumes de DVDs triplos, um monte de tipo de documentário do mundo todo que você puder imaginar. Depois um dia eu mostro aqui no canal. Aliás, no Globoplay tem um documentário novo, é antigo, sobre o Ted Bundy, que é bem interessante. Não é tão bom quanto aqueles que eu indiquei lá no vídeo do Ted Bundy, mas que ele é mais policial, ele é do Discovery, tá lá assim, a caça ao assassino, se eu não me engano, que tem 50 minutos, bem legal, assim, eu recomendo aí pra vocês, né, eu recomendo. Mas então, só voltando, então ele foi pra Minas, tá, ele pensou em montar Jonestown primeiro em Minas, não deu certo, surgiram alguns entraves, e assim, essa questão do socialismo pegou muito. O Brasil estava vivendo o governo militar. E quando eles perceberam que tinha esse viés socialista, o governo brasileiro deu um corte nele. Ele ficou no Rio de Janeiro, ele trabalhou com algumas comunidades carentes lá no Rio de Janeiro um tempo, e aí ele foi para a Guiana Francesa e montou Jonestown lá. Ele monta Jonestown, tá tudo correndo aparentemente bem,
Só que as famílias que ficaram nos Estados Unidos começam a reclamar que eles não têm notícia, porque ele não deixava as pessoas entrarem em contato. Então ninguém podia mandar carta, ninguém podia ligar. Então as famílias que ficaram nos Estados Unidos perderam o contato com quem foi para Jonestown. Essas famílias formaram um grupo, entraram com uma petição no Congresso americano. Eles falaram com o congressista Leo Ryan, que pediu uma autorização para o governo americano para visitar Jonestown e ver o que estava acontecendo lá, para saber o que era. E aí é muito interessante nos documentários e assustador, porque eles tinham o hábito de registrar tudo, né, em vídeo e tal. Isso aí foi no dia 18, o dia que aconteceu Jonestown foi 18 de novembro de 74. Esses dias agora. Eu tô gravando hoje, então seria o aniversário. Hoje é dia 15 de novembro que eu tô gravando. Seria o aniversário da semana, mas esse vídeo vai estar bem mais lá pra frente. E aí o congressista chegou, veio de avião, tal, então tem toda a visita dele documentada. E tudo, os caras cantando, e eles mostram como que as plantações estão funcionando. E, cara, é uma utopia que está funcionando. O congressista, então tem tipo um jantar, assim. É óbvio que os caras estão no meio da floresta amazônica, com condições não tão, né, mas tá... Quem se propôs a viver dentro dessas condições, tá tudo bem, tem iluminação, tem água, tem comida. Aparentemente ninguém está passando necessidade. E o congressista chega e fala, ó, eu tô vendo aqui que tá todo mundo feliz, que isso aqui é uma coisa que eu vou levar para os Estados Unidos e vou recomendar, porque tá dando certo, vou tranquilizar as famílias de vocês e tal, e todo mundo feliz lá, tal. Só que depois disso, o congressista que ia embora no outro dia começa a receber bilhetes das pessoas pedindo para ir embora, que eles estão sendo mantidos à força, que eles não podem chegar e reclamar das coisas, porque o Jim Jones seguia com mão de ferro. Então ali tinha virado quase que uma comunidade totalitarista na figura do Jim Jones. Então ele tinha o pessoal que vigiava, e as pessoas estavam se sentindo meio escravizadas, não queriam mais estar lá. E aí o congressista junta essa galera e fala, ó, nós vamos segurar vocês aqui no aeroporto e a gente vai voltar para buscar vocês. E na hora que o congressista está indo para pegar o avião, isso é filmado, isso, nos documentários tem essas imagens, a guarda do Jim Jones vai lá e mata o pessoal. Mata o congressista e mata a comitiva que estava com ele. E você vê os caras levando tiro, caindo no chão. É horrorosa a imagem, a câmera cai no chão. E aí eles voltam, uma galera se esconde no meio do mato, né, os dissidentes lá do Jim Jones, e chega a notícia pro Jim Jones que eles mataram o congressista. E aí o Jim Jones percebe que deu ruim, que o governo americano vai vir com tudo para cima dele, que eles não vão deixar isso barato, que ele já tinha, então toda aquela paranoia que ele já tinha construído, né? Mas o fato real, que era muito ruim o que tinha acontecido, então era um problema que ele ficou desesperado. E qual é a saída que ele tem? Cometer o suicídio coletivo. Ele já tinha grandes doses de cianeto preparado. E o mais horroroso dos documentários, que você pode procurar aí no YouTube, ele grava em áudio o suicídio coletivo da galera. E o que mais é assustador é você ouvir que primeiro ele pede para as mães, então eles fazem um quissuco gigante lá com cianeto, para poder mais gente tomar, né, que o cianeto é um veneno muito forte, e tirar um pouco do gosto, minimizar esse processo. E aí você ouve no áudio, então você ouve a voz do Jim Jones e fala, calma, calma pessoal, vocês estarão no céu comigo. Então ele vai conduzindo o processo de suicídio coletivo, e ele pede primeiro para as mães e para os pais darem o veneno para os filhos. E você ouve a choradeira. Cara, é horroroso isso. Horroroso, horroroso, horroroso. E o perigo de se seguir alguém cegamente, que essa é a grande reflexão que a gente tem aqui dentro disso.
né? Aquilo que eu falei no vídeo do Conan lá, do Tulsa Doom, que a gente vê acontecendo. O caso dos Jim Jones não é o único, né? Eu vou fazer um vídeo aqui só sobre cultos que deram errado. Mas o Jim Jones ele é o mais famoso, porque 909 pessoas cometeram o suicídio nesse dia. 304 crianças. Os pais deram o veneno. Se eu não me engano, são 36 sobreviventes de Jonestown. Tem um documentário muito legal, que se eu não me engano chama Eu Sobrevivi, que era esse que tinha na Netflix, que pegava as pessoas que sobreviveram e relatavam a história de Jonestown, e principalmente você tem uma parte assim de 40 minutos no filme que é só sobre essa parte, assim, é chocante. Você, por exemplo, tem um cara lá, um dos sobreviventes, que é um cara que sempre aparece no documentário, um cara branco, que morreu a mulher e o filho. E ele quis levar a mulher e o filho pro meio do mato, e ela quis ficar seguindo o sonho do Jim Jones. Você vê assim, mesmo ele oprimindo a galera, mesmo ele... A galera via que ele era o portador da verdade e que seguiram o Jim Jones até o final. O Jim Jones toma o cianeto e dá um tiro na cabeça para ter certeza que não ia sobreviver. A imagem mais chocante da Guiana é quando o helicóptero vai chegando a primeira vez assim de filmagem e vai filmando assim o Jonestown, e você olha de longe da altura do helicóptero, parece ter um monte de papel colorido no chão. E conforme a câmera vai aproximando, você vai vendo que aquilo não é papel colorido. São roupas de pessoas, assim, 909 pessoas deitadas no chão, mortas, envenenadas, seguindo o seu líder até o último momento. Parece que isso nunca vai acontecer de novo, né? Será? Será que essa fanatização que a gente tem e vê nas religiões hoje em dia sobre mitos, messias e coisas do gênero não fazem as pessoas cometerem loucuras? Quem diria? Aqui do lado da gente, hein? Guiana, 78. Eu nasci em 73. Não tem 50 anos isso daí que aconteceu. Aconteceram outros cultos mais pra frente, tá? O do Asahara, no Japão. Teve galera na Suíça. Teve um culto que cometeu suicídio achando que os alienígenas iam vir buscá-los em 3 partes do mundo, no Canadá, nos Estados Unidos e na Europa. Então assim, isso está sempre acontecendo, tá? Não é uma coisa tão distante. Então, essa foi a história de Jim Jones e Jonestown, tá? Procure aí, tem documentários muito legais aqui no YouTube, aqui principalmente no YouTube. Na Netflix não tá mais, também não achei nada em outra coisa de streaming no momento. Mas se você digitar lá, você vai achar um monte de coisa aí, bem assustadora, mas bem interessante, principalmente por causa desse viés religioso político que ele dá para a situação. Do meu livro Poesia em Série, eu tenho aqui o poema que foi feito para ele, tá? Que é dentro daquela ideia que eu não vou dizer quem é e você vai tentar adivinhar pelo poema, mas nesse caso eu já disse quem é e expliquei, então, sacrifício coletivo. No templo que deveria ser do povo, para o povo e pelo povo, o rebanho seguiu o pastor até a floresta, cegamente guiados pela megalomania dele. E lá no meio do nada encontraram a iluminação e o Deus que tanto procuraram, entregando a única coisa que possuíam em comunhão pacífica, jazendo lado a lado num sagrado campo de corpos. Tem uma música do Manowar. Manowar! Don't steal my watch! Não roube meu relógio. Quem manja de Manowar sabe o que eu tô falando. Que chama Guyana, The Cult of the Dead. Guiana, o culto dos mortos. Essa música é muito legal, tá? Se eu não me engano, acho que ela é no Sign of the Hammer. Se eu não me engano, é no Sign of the Hammer. Que é fantástica, assim, ela tem a dramaticidade, assim, pra quem gosta de Manowar e tal, mas dá uma procuradinha que seria interessante. Grande abraço. Abraço. Deixe seu like, seu dislike, e a gente vai se falando por aí em mais um Sexta Sombria.